Olá, chegamos à nossa segunda aula da série Organize-se da edição de finanças e a gente está montando juntas aqui uma planilha de gestão financeira. E na primeira aula, se você não pegou ela, corre lá no meu canal, pega a primeira aula. Nossa primeira aula, eu comecei a ensinar você a como montar uma planilha de entradas e saídas para você começar a organizar suas finanças. Eu te expliquei na aula 1 como você construir essa planilha abrindo no Microsoft ou né, no Google Online, se você precisar do Google. E aí, a sua tarefa era você pegar o seu extrato do banco e você começar a organizar todas as entradas e saídas nessa planilha. Então, eu vou partir aqui nessa segunda aula nessa continuidade do conteúdo. Então, se você não assistiu a aula 1, corre lá assistir para ela complementar essa daqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com você a tela para a gente começar. Então, olha só que interessante. Na aula 1, a gente tinha feito de um mês, né? Do seu mês de que você começou a fazer toda a sua gestão financeira. Aqui, agora, eu já pressupus, né, que você já conseguiu fazer do seu mês e a gente já fez alguns meses a mais para a gente ter uma base de organização aqui um pouco melhor, tá bom? Então, vamos lá, na aula 1, eu tinha dado o exemplo, né, de como fazer a montagem desse básico aqui da sua linha do tempo financeira, tá? Então, a ideia é que você comece pelo seu mês que você tá, e depois, se você quiser voltando para trás, você vai voltando, né? Mas se você não quiser, faz daqui para frente, que já vai ser muito bom, tá bom? Então, aqui. Nessa aula de hoje, que é a aula 2, eu vou ensinar você como fazer uma gestão do seu faturamento e como você fazer uma previsão de gastos para o futuro. Porque a falta da previsão de gastos é o que faz com que o endividamento aconteça e com que você normalmente gaste muito mais do que você consegue pagar. Então, a previsão de gastos ela vai fazer com que você consiga se ajustar dentro das suas contas. Então, vamos começar. Olha só, vou começar pela parte de faturamento, que é um pouco mais simples, tá bom? Então, aqui, como na nossa planilha é de entrada e saídas, ela é a chave, porque depois que isso daqui estiver organizado, nós vamos tirar todas as outras planilhas daqui. Então, essa planilha aqui é a fundamental para que todo o resto venha acontecer, tá bom? Então, isso aqui, estando atualizado, a gente consegue fazer tudo. Então vamos lá, como que a gente vai construir essa planilha de faturamento? Então aqui vocês viram que eu criei uma simulação de 3 meses, né, de gastos aí da nossa personagem Ana, né? Então entradas e saídas, fui criando simulações aqui para a gente ter uma base, tá? E talvez você não tenha muita prática com planilhas e você esteja se perguntando, como que eu, Rai, vou achar a planilha? Porque eu não estou achando a minha planilha. Onde que eu vou achar ela, né? Então, vou te ensinar aqui aonde que você vai encontrar a sua planilha. Deixa só eu diminuir aqui na minha tela e eu vou mostrar para você aonde achar a sua planilha, tá? Caso você tenha feito e eu não tenha achado ela. Então, olha só. Quando você entra no site lá da Microsoft, né? Você entrou aqui, aí você vai aparecer todas as planilhas que você tem, tá? E aí, no caso, essa daqui, a pasta, ó, planilha pasta é o nome da nossa, da planilha, tá? Que eu comecei a fazer. Então, quando eu clico aqui, ela vai abrir e aí eu vou, inclusive já já vou renomear ela para colocar o nome bonitinho da nossa. Aqui, ó. Vou renomear ela, tá? E vou colocar aqui Finanças Pessoais Planilha, tá? Aí você coloca o seu nome da planilha que você quiser aí, tá? E aí o que acontece? Essa planilha ela vai estar acessível a um link.
Então, você copiando aqui, né, Ctrl+C, Ctrl+V, tu pega esse link e você vai conseguir acessar ela do teu WhatsApp, de qualquer outro lugar. Então, pega aqui o teu link e você vai conseguir mandar ela para qualquer lugar para você conseguir acessar ela mais vezes, tá bom? Então, vamos lá. Com sua planilha aberta, nós vamos então para a parte aqui da gente construir a sua parte, o seu faturamento. Eu vou clicar aqui nesse maisinho que tá aqui embaixo, tá? E aí, quando eu clico nesse maisinho, ele me abre uma nova janela da planilha para a gente construir novas abas, tá? Então, a aba de faturamento, eu vou colocar assim, eu vou colocar o faturamento de outubro. Vamos ver quanto que a Ana faturou em outubro. Aí a gente vai colocar assim, descrição, né? E o valor, beleza? Aí o que acontece? Lembra que para integrar a nossa coluna, a gente vai selecionar as duas casinhas e clicar aqui, né, no mesclar. Aí a gente faz ela uma coluna só, tá? E aí aqui embaixo, a nossa modelo, a Ana, né? Ela tem só duas fontes de entrada, que é o salário fixo do trabalho dela e as vendas dos produtos que ela vende, tá bom? Mas vamos supor que a Ana tivesse um bônus, se a Ana recebesse algum auxílio, se a Ana tivesse alguma outra fonte de renda, inclusive para autônomos, né? Que às vezes vendem mais de uma marca, você precisa fazer essas descrições por marca, tá? Então, produto X me rende tanto, produto Y me rende tanto. Então, você precisa ir separando para você ver de fato quanto que você está faturando, tá bom? Se você trabalha com serviços, assim como eu, é bom também se você conseguir fazer a separação de quanto cada serviço seu tá te pagando, tá? Então, aqui no caso da Ana, a Ana tem duas fontes de faturamento, que é o salário do trabalho e a venda dos produtos, ok? Mas se ela tivesse mais, eu colocaria mais opções aqui. Aí, para a gente ver quanto que a Ana faturou em outubro, nosso exemplo aqui, eu vou pegar esses valores e eu vou começar a jogar lá. Então, o salário da Ana é fixo de 1.500, isso não muda. A Ana tem, olha só, vamos colocar os valores das vendas agora. E aí, para acelerar o nosso processo, eu já estou com os números aqui, uma planilha auxiliar, mas basicamente eu vou somar todas as entradas, olha só. Eu vou pegando, eu vou colocar igual, tá? E aí eu vou somando valor por valor. Olha só, aqui na entrada das vendas, ó, a Ana teve 300, 100, 80, 240, 700, 500, 150, né? Então, aqui nessa planilha, como que eu vou somar? Eu vou colocar, olha só aqui, ó. Eu vou colocar o igual e eu vou adicionando os valores da venda, um valor por vez, tá? Adicionando o valor, ele vai me gerar o valor total, porque essa célula aqui, ela tá para somar, ok? E aí, aqui, então, para a gente saber quanto que a Ana faturou de fato, porque faturamento é todas as entradas. Então, a Ana teve a entrada fixa do salário mais a venda dos produtos. Então, para eu saber quanto de fato a Ana somou, eu vou clicar aqui, lembra, na soma, e aí a soma vai somar essa coluna, e aí então eu vou descobrir que em outubro o faturamento da Ana foi, na verdade, de R$ 5.650, porque ela somou o salário mais o valor das vendas, tá? Então, dessa forma eu consigo saber quanto que entrou. A gente vai ter uma outra aula com uma outra ramificação da planilha, que é a parte de saídas, tá? Mas para a gente chegar na parte de saídas, a gente precisa ter essa gestão de quanto está entrando, tá? Então, agora eu vou fazer aqui algumas configurações na planilha para deixá-la mais visual, tá? Então, eu vou colocar aqui uma corzinha, né? Eu vou deixar verdinho, eu vou selecionar todas as letrinhas aqui, vou colocar negrito para ficar mais
forte, né? E aí eu vou deixar aqui essas duas cédulazinhas aqui da descrição, uma cor cinzinha, né? E aqui eu vou deixar com uma cor verdinha claro, talvez, não sei, vamos ver. Aqui um cinzinha mais clarinho, só pra gente ver. E aqui nessa finalzinha eu vou deixar naquele cinza mais escurinho. Essa parte aqui dessas corzinhas, ela só para ficar mais visual mesmo. Não tem nada mais que isso para que você consiga ter uma visualização melhor, tá bom? Aí, olha só, aqui na minha planilha, eu fui fazendo várias simulações aqui com o faturamento da Ana no mês de outubro, no mês de novembro, que foi que nós construímos juntas, e eu fiz até o mês de dezembro também, uma simulação de entradas e saídas. Então, olha só, a Ana, em outubro, ela foi tendo entradas e saídas, ela terminou o mês com R$ 500, tá? Aí, em novembro, ela foi tendo entradas, saídas, ela encerrou o mês com menos 190. Resumo, ela gastou mais do que ela podia, né? Aí, em dezembro, ela entrou no negativo, porém no dia 1º ela já recebeu, então já repôs tudo aquilo. Porém, a Ana foi bem gastadeira em dezembro e ela terminou o mês com R$ 200 negativos. Então, essa gestão aqui das entradas e saídas vai dando visualização de como está de verdade o seu caixa. Então, por isso que é tão necessário. Voltando aqui para a planilha, tá? Eu vou pegar aqui, olha só, eu já fiz aqui para a gente acelerar o nosso processo. Eu já fiz os cálculos, tá? Dos outros meses, e eu vou adicionar aqui, tá? Mas você, basicamente, você vai fazer aí dos seus meses, tá? Porque o objetivo aqui é só que a gente tenha o exemplo, você entenda como fazer e você vai fazendo mês após mês para você ter essa gestão melhor, tá bom? Então, vamos pensar aqui no cenário dos 3 meses. Olha que legal. A Ana, ela teve um faturamento. Deixa eu excluir essa linha aqui para ficar igualzinho. Vixe, não ficou igual. Deixa eu inserir uma linha aqui para ficar igual. Vixe, não ficou. Ai, peraí. Vou arrumar essa planilha para ela ficar bonitinha. Deixar assim, depois eu arrumo. Olha só. Aqui, então, a Ana, ela teve 3 meses, tá? E ela, então, teve um mês, foi outubro, que ela teve boas vendas, tá? Foi muito bom, ela se esforçou, ela teve boas entradas. Porém, em novembro, olha só, as vendas dela foram a metade. Então, o faturamento de outubro dela, de novembro dela, foi bem reduzido. Em contrapartida, dezembro ela teve uma venda boa, né? E aí, então, a gente percebe que quando a gente fala de vendas de produtos, nem sempre você tem o mesmo valor todos os meses. Os valores, eles podem ser variáveis. Então, como é que a gente descobre qual é a sua média, de vendas, tá? Então, eu vou te ensinar aqui a fazer o cálculo da sua média de vendas, tá? Então, como que a gente calcula, rendas variáveis, né? Se você pode ser o seu cálculo da média de vendas, a média do seu bônus, quanto que é a média? Porque você não pode pegar um mês que você vendeu super bem, ou um mês que você ganhou um bônus super alto e considerar que aquele mês, que foi um mês diferenciado, é o seu padrão de ganho. O seu padrão de ganho, ele vai vir da média do que você tem ganhado nos últimos meses, né? Então, claro que se você consegue ter constância em crescimento da sua média, vai se elevando, mas é sempre importante você avaliar as suas médias, tá? Então, como que eu vou fazer para descobrir a média de vendas aqui da Ana? Eu vou colocar o igual, tá? E eu vou fazer a somatória dessa cédula de venda mais essa cédula de venda mais a última cédula de venda. Então, aqui, olha só, o total de vendas do trimestre da Ana foi de 9.666, tá bom? Agora, como que eu vou... na verdade, isso daqui é o total de vendas. Total de vendas. Agora,
eu vou descobrir a média. A média é quanto ela vendeu mais ou menos entre os 3 meses. Existe um valor exato. Então, eu vou pegar, colocar igual, eu vou colocar a somatória disso, dividido, né? Que eu vou fazer a fórmula do dividido é o tracinho, por 3. Feito isso, então aqui tem a média de vendas da Ana. A média de vendas dela é de R$ 3.220 por mês. Então, neste último trimestre que a gente está avaliando, a gente percebeu que a média dela de vendas é de 3.200. Por que é importante a gente saber que a média dela é essa? Porque isso faz com que a gente consiga entender que ela precisa ter pelo menos R$ 3.200 de produtos em estoque, já que ela trabalha com vendas de produtos, né? Isso faz com que a gente consiga entender a movimentação, né, que ela vai criando da compra e saída de produtos, porque os produtos eles têm que girar, né? E aí a gente também consegue entender mais ou menos qual é a média de ganhos que ela tá tendo ali dos produtos, porque aqui a gente não tá calculando o lucro, a gente tá falando de faturamento o grosso, né? Então, quanto que entrou. Só que aqui a Ana ainda teve que pagar o cartão, né? Ela teve ainda outros custos. Então, de fato, ela não ganhou todo aquele valor dali dos produtos. Ela faturou, que foi o valor que entrou de dinheiro. Mas ainda a gente tem que avaliar quanto que saiu, né, dos custos que ela tem com o negócio dela, tá? Então, essa parte de faturamento é basicamente isso, tá? Você analisar os seus números e buscar sempre subir, né? Então, aí, olha, em outubro, novembro, dezembro, eu tive uma média de venda de R$ 3.200. Ok, eu quero começar janeiro, eu quero começar janeiro e eu quero aumentar minha média. Eu quero começar a vender uma média de R$ 5.000 por mês, né? Porque eu quero aumentar os meus lucros. Quando você tem essa visão, você consegue criar previsões do que você quer lá para frente, ok? Bom, agora a gente vai para a segunda parte da nossa planilha, tá? Que é a parte de previsão de gastos, previsão de gastos. Então, olha só, eu já tô com todos os números dessa planilha pronta, porque é a segunda vez que eu tô gravando ela, tá? Por isso que ela tá assim. Mas, basicamente, eu vou então colar aqui e a gente vai conversando sobre isso. Como que eu faço, tá? Então, eu vou sempre criar uma linha do tempo. Você não pretende morrer, então você pode colocar seus meses para frente, tá? Então, estamos oficialmente em dezembro. Estou gravando esse vídeo em dezembro. Então, os próximos meses, né? Ele vai ser janeiro, fevereiro, março. E aí, o que acontece? Por mais que eu ainda não esteja no mês de janeiro, por mais que eu ainda não tenha chegado no mês de fevereiro, eu tenho contas que elas vão acontecer de todo jeito, né? Elas vão acontecer. E se essas contas elas vão acontecer, eu já posso previsionar que eu vou ter que pagar elas, então eu já posso fazer um planejamento por isso, tá? Então, o que que eu normalmente faço? Eu entro aqui na planilha, tá? E aí eu pego aqui na última parte, na última coluna, e eu começo a escrever as contas que eu tenho que pagar, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou contando para vocês as coisas que eu fui pensando que a Ana, avaliando, né, os últimos meses dela e as coisas que eu via que eram as contas dela, coisas que provavelmente ela vai ter que pagar aí no mês de janeiro, tá? Então, por exemplo, pagamento do IPTU, IPTA, IPTU, IPVA, IP, né? Pagamento de IP. Então, vamos supor que ela vai ter que pagar R$ 300 de IP alguma coisa. A Ana tem um cartão de crédito de R$ 500 para pagar em janeiro. Ela vai pagar água 120. Ela vai pagar a luz 320. Ela vai pagar o aluguel de R$ 600. Ela tem o dízimo, só que esse dízimo aqui ela só estava contando da renda fixa dela. Agora ela vai ter a renda variável que ela vai adicionar aqui também, porque agora ela já entendeu que ela está ganhando dinheiro com as vendas.
Aí ela tem uma previsão de gastos com unha, mercado, comer fora, resumo. A Ana, ela pegou e ela foi colocando. Aqui a ideia na previsão de gastos é que você comece a colocar tudo que você tem que pagar. Começa a colocar o valor das coisas que você tem que pagar, tá? Ai, mas eu não sei quanto eu gasto no mercado, né? É só você começar a olhar nos meses anteriores e começar a ver uma média. Nós vamos ter uma aula que eu vou aqui ensinar para vocês como criar uma ramificação para a gente ver as suas médias de gastos, tá? Mas basicamente você vai olhando nos seus históricos e você vai criando aí uma ideia de quanto que você gasta nesse momento aqui, tá? Então, criou aqui essa previsão, então nós vamos somar. Lembra aqui, clica no ezinho e vai somar, tá? Então, olha só, desconsidere esse valor aqui, tá? Vamos deixar só isso aqui. Então, olha só, a Ana, ela nem chegou em janeiro ainda, tá? Mas a previsão de gastos dela, só de coisas previstas, né, já tá no valor de 2.480. O que que isso serve de alerta? Bom, a Ana tem uma renda fixa de R$ 1.500, mas ela tem uma renda, um custo aqui previsto já de R$ 2.400. Resumo, a Ana, ela precisa vender esse mês de janeiro. Isso não é opcional, né? Ela precisa ter produtos e ela precisa vender os produtos dela para conseguir pagar tudo que ela precisa. Então, se a gente for fazer um cálculo bem básico aqui, para ver quanto que ela precisa vender, né? Olha, ela precisa de R$ 980 extra no mês de janeiro dela, né? Para ela conseguir quitar todas as coisas. Só que dependendo do produto que você vende, né? Se você, para você chegar nos 980, você tem que avaliar quanto que você lucra com aquele produto, né? Então, vai ter que fazer os seus cálculos aí, tá? E aí, mas nós estamos em dezembro e a Ana fez os cálculos de janeiro, e aí a Ana também já podia fazer os cálculos de fevereiro, né? Afinal de contas, janeiro, fevereiro, passa muito rápido, né? Então eu peguei aqui, eu também fiz mais uma somatória, um exemplo aqui para vocês, tá? Mas basicamente, se você tá fazendo, você vai pegar a sua vida, você vai começar a calcular, tá? E a gente vai criando simulações. Então, olha só. A Ana, ela decidiu que fevereiro era o carnaval e ela queria muito viajar. Aí ela decidiu fazer uma viagem e essa viagem ela ia custar R$ 500 em 3 vezes, tá? A Ana gosta muito de viajar. Ó, dezembro ela viajou aqui também. Ela foi para um resort de R$ 1.000. E agora a Ana decidiu que no carnaval vai viajar de novo e ela vai pagar 3 parcelas de R$ 500, tá? E aí, então, olha só, inclusive, essa viagem dela vai comprometer os próximos meses, tá? Mas aí a gente já vai atualizando a planilha. Então, vamos lá. Em fevereiro, a Ana vai ter que pagar mais IP, né? IPVA, IPTU, alguma coisa assim, mais R$ 150. Tem cartão de crédito em fevereiro que já está, às vezes, previsto de pagamento de R$ 900. Esse valor, Rai, como que eu crio previsão do cartão de crédito? Se você compra coisas parceladas, enquanto tiver parcela, vai ter somatória. Então, aqui pode ser que ela tenha comprado coisas parceladas em dezembro, que vai chegar até fevereiro. Então, a gente consegue tendo previsão. Nós vamos ter uma aula de cartão de crédito também, tá? Mas aqui só uma simulação de gastos. Então, o valor que já tiver no cartão previsto, já dá para colocar água, luz, né? Aqui, água e luz, esse valor que eu estou colocando é uma média. Porque se a gente está em dezembro, a gente não sabe exatamente quanto que vai vir de água em fevereiro. Mas a gente pode colocar médias, tá? Aí, o aluguel, o dízimo aqui, a gente pode subir ele, né? Vamos colocar um valor aqui um pouco mais alto. A unha, o mercado, vamos colocar uma inflaçãozinha aqui no mercado, né? E o comer fora, que a Ana também colocou aí. Enfim, olha só.
Então, às vezes, quando você começa a criar uma previsão dos seus gastos, o mês ainda nem chegou, mas você já consegue ter uma ideia de quanto que ele vai custar para você. As suas decisões do presente estão impactando o seu futuro. Por isso, quando você previsiona os seus gastos, você consegue entender o que que você está fazendo hoje e o que você vai ter que cumprir amanhã, tá? E isso muda tudo. Então, aqui são dois exemplos, né, da gente criando previsões de gastos. Claro que na prática, esses valores aqui de previsão, eles podem mudar. Pode ser que você gaste a mais do que você tinha previsto, pode ser que você consiga economizar e gaste menos do que você tinha previsto. Porém, independente se você gastar mais ou menos, é muito importante que você crie previsão, porque com a previsão você consegue se antecipar e resolver problemas que ainda nem aconteceram, tá bom? Então, na aula 2, eu falei para vocês, eu ensinei vocês como construir a categoria de faturamento e como construir uma previsão de gastos nos seus próximos meses, tá? Essa parte de previsão de gasto, ela ainda está muito básica, nós vamos aprofundar ela, mas nesse começo, para você começar a organizar a sua gestão financeira, né, já esse mês, para você já começar a ter uma realidade diferente, isso aqui já vai te ajudar bastante, tá? Previsionar quanto que você vai ter que pagar aí no seu mês, tá bom? Só para finalizar uma coisinha que eu lembrei aqui, nós vamos criar muitas subcategorias, tá? Então, para a gente criar essas subcategorias, a gente vai colocando o nome, tá bom? Então, aqui eu vou nomear ela como uma planilha de faturamento, tá bom? Para a gente ter aí essa organização na sua planilha e você conseguir ter melhor. E eu também vou colocar cor nela, tá? Faturamento verdinho aí para a gente ter uma melhor visualização. E aqui nas entradas e saídas eu vou colocar uma cor azul, tá? Para a gente começar a construir uma coluna aí bem organizadinha. Na nossa próxima aula, nós vamos seguir aprofundando tudo sobre a organização das planilhas. Se você chegou até aqui, pegue os seus extratos, pegue a sua vida e coloque, né? Comece a colocar os números na planilha, porque isso vai fazer toda a diferença para a sua realidade financeira. E independente de quando, que data na história você está vendo esse vídeo gravado aqui, essa aula, eu espero que esse conteúdo aqui esteja te ajudando, tá bom? Então, nós nos encontramos na aula 3 e coloque em prática. E se você já fez a aula 1, vai fazer a aula 2, deixa nos comentários que eu vou amar conversar e saber aqui que você está acompanhando esse material, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!